Olá, eu sou o Dux Coelho, este é o primeiro episódio do meu podcast, o Falando Pelos. Eu tenho um canal no YouTube, um canal de vídeos no YouTube com o mesmo nome, Falando Pelos, então se você veio de lá, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio sempre nos meus projetos. E caso você seja novo, assiste esse áudio até o fim, se gostar, vai lá no meu canal, se inscreve, assiste os vídeos, deixa o like, comenta, compartilha, deixa suas dicas e feedbacks, eu sempre leio e respondo todo mundo, tá bom? Bom, tô super nervoso com esse primeiro episódio e o nome dele é Decepção Amorosa? Não. Decepção na amizade. Quem nunca, não é? Não sei por onde começar, não sei por onde caminhar e aonde irei chegar. Não sei de nada. Tô super nervoso, gente, porque tô ansioso, porque sempre quis fazer esse podcast, né, iniciar. E talvez eu esteja mais nervoso do que quando comecei a fazer o canal no YouTube. Essas coisas, quando a gente coloca muita emoção, quando coloca muito afeto nelas, acabam se tornando palpáveis e importantes pra gente. Então, se você tá aqui me ouvindo, muito obrigado pela sua força. Vamos começar, então. Eu separei alguns relatos que eu encontrei lá no Reddit, e muitos foram dicas de vocês que me assistem lá pelo YouTube. Muito obrigado pelo apoio. O primeiro é do Doros. O Doros, ele diz assim: isso foi há uns 11 anos. Eu era super afim de uma garota da escola e um amigo da sala pegou ela na minha frente sabendo que eu gostava dela. Bom, isso acontece. A situação é chata, né? Mas beleza, acontece, realmente acontece. Meses depois, conheci outra garota e passei a gostar dela. O mesmo amigo, que novamente sabia que eu gostava dela, foi lá e tentou pegar ela na minha frente, de novo. Por sorte, a garota não era afim dele e não rolou, me safando de vivenciar a mesma situação de antes. Mas diante desse caso, cortei a amizade e só voltei a falar com ele uns 5 anos depois. Olha, Doros, eu vou te falar que isso é mais normal do que a gente imagina. Eu já passei por uma situação dessa. Eu, quando mais novo, gostava de uma menina que era 7 anos mais velha do que eu. E eu sempre tive essa questão, né? Ou eu gosto de alguém que é bem mais velho do que eu, ou eu gosto de alguém que é bem mais novo do que eu. Mas isso é papo pra um outro áudio, um outro vídeo, um outro conteúdo. Contei pra ele que gostava dela e ele virou pra mim e disse que gostava dela também. Ia falar com ela e tal. Na minha cara, assim, na lata. Na hora eu fui, assim, sabe, pra casa, tomei um banho, troquei de roupa e fui lá falar com ela. Eu fui na frente dele. Eu não sei se eu fui o cara que passou a perna ou fui o cara que foi esperto pra não ser passado a perna. Quando ele foi falar com ela, a gente já tava namorando. Eu não sei como é que ele recebeu isso bem. Esse amigo, na verdade, de vez em quando ele me dava umas pernadas sem eu perceber. Eu demorei muito pra perceber as pernadas que ele me dava na vida. Mas passou. A nossa amizade com o tempo foi mudando por causa dessas situações, que essa não foi a única. Mas hoje a gente se dá super bem, só não é tão próximo assim, mas o desejo de que o outro seja feliz, eu acho que permanece. Às vezes acontece, e é decisão nossa, né? Permanecer próximo ou se afastar. Boa sorte pra você. Tem um próximo relato aqui, que é anônimo, a pessoa não quis se identificar, e ele diz assim: é interessante como a internet deixa as pessoas corajosas, né? Deve ser porque o distanciamento te impede de levar uma porrada na cara, enfim. O meu ex-melhor amigo, eu conheci quando tinha 8 anos e eu tive comigo até o início da fase adulta. Eu acho estranho quando a gente fala ex-melhor amigo, porque eu acho que melhor amigo nunca vira ex-melhor amigo. Porque se é ex, é porque na verdade nunca chegou a ser. Entendem? Mas vamos continuar. Ele era extremamente gente boa, dava suas mancadas, mas era irrelevante. Até então, beleza. O tempo foi passando, crescemos, nosso círculo social aumentou, etc, etc. Acontece que ele foi ficando muito cuzão, grosseiro, mal educado, babaca, gostava de ficar expondo as pessoas ao ridículo, muito arrombado mesmo. Gente, lembrando que eu tô lendo o relato da forma que vocês escreveram, tá? Por favor, não me recriminem. O interessante é que eu notava que ele só era assim nas redes sociais, pessoalmente ele voltava ao normal. Ou seja, era aquela pessoa tranquilona pessoalmente, mas na internet era um escroto.
Logo, eu percebia que, além de otário, ele era um covardão. Ele tinha seus problemas pessoais e sempre me procurava para desabafar. Eu não me sentia seguro para fazer o mesmo. Porém, a gota d'água foi quando ele começou a se juntar com gente de índole duvidosa, e agora eu fiquei na dúvida do que seria gente de índole duvidosa. Pensei comigo mesmo. Quem com porco anda, farelo come. Estou saindo da sua vida, amigão. Já tive muitas outras decepções de amigos na vida, mas essa foi de longe a pior. Eu acho que isso acaba acontecendo no nosso dia a dia. Às vezes não são amigos. Porque, pra mim, existe uma separação entre amigos e colegas. Não que eles venham a saber disso, porque eu trato todo mundo da mesma forma. Mas eu acho que, na verdade, um amigo, ele sempre vai saber que ele é diferente pra você. Sem precisar falar isso. Eu tenho poucos amigos e eles sabem que eles são meus amigos de verdade. Hoje eu tenho mais amigos do que colegas. Eu tenho mais conhecidos do que colegas. Mas os meus amigos são muito poucos. Não sei se deu pra entender. E isso acontece. Quando a gente é criança, amizade de infância, a gente vai crescendo, a pessoa vai se desenvolvendo e vai mostrando quem de fato ela é. Como eu disse no caso anterior, cabe a gente decidir se vai continuar, se vai se afastar. A decisão é da gente mesmo. Não tem o que fazer. Se você percebe que a pessoa não é uma boa amizade pra você, não é uma pessoa bacana, legal, pra que continuar, né? Pra que continuar insistindo? Até se machucar? É uma dica aí pra vocês, tá bom? Próximo relato é do Luiz Eduardo. Não tem a pior, mas eu sinto que minhas amizades têm prazo de validade. Uns 7 anos é o suficiente para mudar boa parte do seu círculo de amigos. Olha, eu não vou dizer que minhas amizades têm prazo de validade de 7 anos, mas eu vou dizer que a minha personalidade tem prazo de validade de 7 anos. A cada 7 anos parece que eu, Dulce, percebo mudar como pessoa, como indivíduo. O meu pensamento, a minha mente, ela vai se modificando, ela vai mutando, ela vai evoluindo e eu vou me tornando uma pessoa melhor ou pior, e daí depende do ponto de vista de cada um. Já tive e tenho amigos que, quando estava desempregado, ele poderia ter me indicado para uma vaga de emprego na empresa dele, mas não fez e ficava comentando para mim sobre outros do mesmo curso que fizemos que iriam ser entrevistados. Na mesma amizade, sinto uma pequena rivalidade entre salários e também de ego, o que me desmotiva muito em dar total valor à amizade. Já tive amigo que, quando conhecia uma garota, já não queria saber de sair com os demais. E quando saía, levava ela junto. Depois que terminava, voltava a falar com a gente como se nada tivesse acontecido. Já tive amigos no colégio que, apesar de eu tratar bem o cara, eu não sentia o mesmo retorno de consideração da parte dele. Como se eu não fosse popular o suficiente para ser digno de ser mais próximo dele. E já tive também amigos que curtia ficar só com as mulheres que eu já tinha paquerado ou tinha interesse. Amizade sincera e agradável é algo muito raro. O ideal é filtrar suas amizades de acordo com as situações. Como uma boa companhia para sair, para beber, mas péssimo para desabafar ou fazer negócios juntos. Bom, o Luiz, ele deixou vários relatos aqui, ele teve várias experiências com amizades não tão legais, né? Mas é isso mesmo, o que a gente tem, eu acho que nós como brasileiros, assim, como povo brasileiro, latinos, mas muito mais os brasileiros, a gente tem o hábito de chamar todo mundo de amigo. E nem todo mundo é nosso amigo, é o que eu falei. Às vezes as pessoas são nossos colegas ou apenas nossos conhecidos. E essas coisas acontecem. Rivalidade por causa de salário, isso acontece muito entre homens héteros. Isso acontece bastante. Posto dentro da empresa e tal. Tem muita gente que tem medo de colocar uma pessoa na empresa que trabalha, com medo daquela pessoa galgar, né, chegar a um cargo melhor do que o dele, passar numa promoção na frente dele e tal. Existem N motivos e as pessoas têm várias coisas na cabeça e aí são questões delas. Mas isso realmente acontece com muita gente. Essa questão de interesse por pessoas que você está interessado, isso também é muito natural. Mais natural do que a gente imagina. Então não vale a pena, a gente percebe que não são amigos de verdade, né? A gente tem um outro relato aqui, também anônimo, a pessoa não quis se identificar. Essa de não ir ninguém no aniversário aconteceu comigo todos os anos até eu pedir para parar de fazer festinha.
Chamava todos os colegas de classe, ia um ou dois colegas de trabalho, comiam e depois iam embora. Também aconteceu de meninos serem meus amigos só até eu deixar claro que não ia ficar com eles, o que é uma bosta. O clássico da minha infância e pré-adolescência é ser amiga de pessoas que na verdade só me aturam porque me zoar era divertido e como eu não entendia que estavam me zoando, eu tornava o negócio hilário. Hoje em dia é difícil me decepcionar com amizades, porque tirando meu marido, eu não tenho ninguém próximo o suficiente mesmo. Nossa, eu fiquei muito triste agora com o que você falou, porque de fato você teve dificuldade de encontrar alguém com que você se identificasse para chamar de amigo. Esse negócio de festa, de infância, de adolescência é muito complicado, que é o momento que a gente está aprendendo a socializar, a viver em sociedade. E essas festas, elas são, de fato, psicologicamente, psiquicamente importantes para nossas vidas, né, para nossa formação. Onde a gente celebra, né, a nossa vida, o nosso nascimento com pessoas que a gente gosta. E quando acontece esse tipo de situação de não ir ninguém, ou ir uma ou duas pessoas, só comer e ir embora depois, é muito triste mesmo. Sobre o bullying na escola e não perceber que está sendo zoado, eu não sei bem se a situação é não perceber que está sendo zoado ou fingir que não percebeu. Porque eu sofri muito bullying no colégio. A maioria de pessoas que eu tinha uma consideração, que eu confiava, e nesses momentos eu fingia que não estava percebendo e fazia piada, sabe, do que estava acontecendo. Então eu não sei se de fato a gente não sabe que está sendo zoado ou se a gente apenas finge não saber, tentando amenizar a gravidade da situação. Eu sinto muito que seu único amigo hoje seja o seu marido. Eu espero que vocês sejam amigos de verdade, que vocês possam conversar, que vocês possam ser sinceros e verdadeiros um com o outro, que não é a realidade de todo relacionamento. Mas eu espero que vocês se deem bem de verdade para que você consiga se completar, para que você consiga ver nele alguém que você possa confiar. Caso contrário, não desista. Sempre tem alguém disposto a ser sincero, a ajudar, a ser um ombro amigo. Sempre tem alguém querendo um outro amigo. Lembrando que a amizade é uma via de mão dupla e precisa da sinceridade e do empenho das duas partes. Agora vamos para o relato da Nicole. Tenho várias histórias, mas vou contar a segunda mais leve. Já fiquei com medo, Nicole. Nesse ano, na minha sala tinha uma menina, vamos chamá-la de G, que eu odiava com todas as minhas forças e a maioria das pessoas da minha sala não gostavam dela também. Nicole, você tem quantos anos? 16? Isso porque ela era muito chata e infantil, ok? Até que um dia, antes da aula começar, eu estava desenhando, lendo, eu não lembro o que eu estava fazendo, mas era uma dessas duas coisas, e a G veio falar comigo. E tudo que eu falava, eu respondia meio grosso, até que em uma hora ela perguntou se eu queria ser amiga dela e depois me perguntou se eu queria passar o recreio com ela. Recreio me lembra Fundamental 1. Nicole, tô com medo, quantos anos você tem? E quanto tempo tem essa história, Nicole? Por mais que eu fosse amiga de quase todo mundo na sala, eu tinha acabado de brigar com a minha amiga. Então eu não tinha ninguém pra ficar comigo por alguns dias. Então eu aceitei. A gente virou melhores amigas e eu comecei... Nossa, você odiava ela e viraram melhores amigos depois de meia horinha de recreio. Eu comecei a gostar dela e ela não era tão chata assim quanto aparentava. Eu sei como é que é isso. Eu sei. Eu sou uma pessoa que de primeira imagem, assim, primeira impressão, eu pareço ser insuportável, eu pareço ser metido, antipático, mas não sou nada disso, eu só sou tímido mesmo. Lembro de uma vez que até paguei um sorvetinho pra G. Muito simpática você, Nicole. Pois 2 meninos idiotas fizeram metade da sala chorar e eu acho que não chorei pois estava passando mal. Tá, mas o que isso tem a ver com sorvetinho? Um dia ela chamou uma menina para fazer trabalho em grupo com a gente. Eu também odiava essa menina, assim como eu odiava ela antes. Vamos chamá-la de K. Então nós temos a G e a K. Mas no final a gente virou um trio. Olha que legal. Mas cada dia que passava mostrava que a G se mostrava mais preguiçosa e ignorante a cada dia. Nossa, a G mudou completamente. Lembro que eu e a K escrevemos quase um texto em um trabalho. Um texto que seria um texto. Em um trabalho na escola e ela estava com preguiça de escrever uma frase. Bom, então um texto é mais que uma frase, tá? Também lembro de quando a gente estava comendo e ela sentou na mesa que a gente estava comendo. Até aí tudo bem.
O problema foi quando ela tirou o sapato e colocou os pés em cima da mesa. Mal falta de educação. Não suporto gente que bota o pé em cima da mesa, gente que pega trem e bota o pé no assento, no metrô. É inadmissível. Observação, ela estava com chulé. Pior ainda, pior ainda. Até que um dia entrou 2 meninas novas na sala. Vamos dar o nome de L e M. Gente, agora eu me perdi porque a gente tem o alfabeto inteiro. Nesse dia, eu lembro que todas foram dar oi para as meninas novas. Menos eu, porque eu tenho muita vergonha. KKK. Inclusive K e G. K e G também foram dar boas-vindas para as meninas. K conversou com L, que eu já não sei mais quem é, e ficou muito admirada pela garota. Já G ficou muito amiga da M. Ou seja, o alfabeto estava confraternizando. Menos N, que é Nicole. Estava tudo bem até chegar o recreio, e no recreio só estava a K comigo. G tinha sumido, descobrimos depois que ela estava com M, meu Deus. Sendo que ela nem avisou nem nada, ai que susto. Pela nossa proximidade, foi bem idiota isso. Então G não falou mais nada com a gente o resto do dia. E nunca mais falou com a gente. Tirando 2 únicas vezes que ela tentou falar comigo. A primeira foi quando ela deu um papelzinho perguntando se a gente era amiga delas. Alguns dias depois de ela simplesmente fingir que a gente não existe. A outra foi no mesmo estilo, que a gente se conheceu até chegar a M e ela esquecer de mim completamente, mas eu agradeço ela por ter me apresentado a K. A única amiga que joga Roblox, Minecraft e outros jogos comigo. Nunca tive uma amiga menina assim. KKK. Gente, eu acho que isso aqui quem escreveu foi minha sobrinha Letícia. Bom, o interessante é que a Nicole, ela fez amizade com o alfabeto inteiro dentro do colégio, mas ela não gostava de ninguém, passou a gostar, desgostou, gostou e desgostou e ficou só com K. Não, M. Não sei. Me perdi. Boa sorte pra você, Nicole. Nossa, sua história me deixou confuso. Vamos ler a história da Rita. A ex-esposa de um sobrinho da minha mãe vivia na nossa casa e vivia dizendo que gostava muito de mim e da minha mãe. Fazíamos vários favores pra ela. Ou seja, ela é ex-esposa de um sobrinho da sua mãe. Sobrinho da sua mãe é seu primo, então ela é ex-esposa do seu primo. Acho que facilita. Fazemos vários favores para ela, incluindo emprestar dinheiro com bastante frequência. Gente, não empresta dinheiro para qualquer pessoa. Só para mim. Realmente acreditávamos que ela era nossa amiga de verdade. Mas então, em julho passado, então vai fazer 1 ano, minha prima que estava grávida deu à luz. E ela inventou que eu e minha mãe havíamos dito que o bebê não era filho do marido da minha prima. E fez com que toda a família ficasse contra nós. Babado, gente. Essa história que eu gostei. Essa história que eu gostei porque eu gosto de fofoca de família, entendeu? Quando o enredo é dentro da família, que alguém que você não espera te surpreende, faz uma reviravolta, entendeu? Um plot twist carpado de 8 quadrado. É bem gostoso. Desculpa, Rita, foi uma situação complicada pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido desfazer a mentira, caso seja mentira. Vocês não falaram mesmo não pra ninguém? Tem certeza? Porque eu tenho um caso aqui. Deixa pra lá. Vamos para a próxima história. Mais um anônimo e a história do primo. Primo na infância, vamos ver. Meu primo na infância era meu melhor amigo. Quando éramos mais novos, ele queria fazer astronomia e geografia. Gostei do seu primo, eu gosto de astronomia e geografia. E só tirava nota alta. Ele era gente boa e esperto, brincávamos pra cacete. O cara era quase meu irmão. Eu tinha um outro amigo, que não era seu primo, né? Esse primeiro era seu primo que gostava de astronomia, que apresentou alguns produtinhos, algumas coisas ilícitas pra ele. Eu tinha mente forte, fortão, hein? Então nunca experimentei. Meu primo viciou aos poucos e se tornou um idiota. Eita. Nossa amizade acabou quando ele me fez cabular. Cabular, quem diz cabular? Gente, eu nunca disse cabular na minha vida. Meu pai que escreveu isso aqui. Ou meu avô. Não, meu avô não pode ter escrito, só se ele psicografou com alguém. Não. Bora lá, vamos continuar. Que ele me fez cabular pra ir no aniversário dele, na frente da escola, e me deixou sozinho pra ir usar balas. Pera aí, ele te fez... Cabular é faltar aula, né? Ele te fez faltar aula, vocês chegaram aí pra porta da escola, você foi pra porta da escola encontrar com ele, e ele te deixou lá sozinho, foi isso? Ficou meio confuso aqui. Mas acho que foi isso que aconteceu, né? Ele te deixou plantado lá na porta da escola. Você ainda foi pra escola, correndo o risco da coordenadora te ver.
Ah, mas aí seus pais precisavam ver que você tinha ido pro caminho da escola. Eu entendo. Aí ele te deixou... Gente, outro babado de família. Ele te deixou na porta da escola plantado pra poder ir usar balinha. Mas era aniversário dele. Ele começou com erva e depois coisas mais fortes. Hoje eu tenho 24 anos, ou seja, não é menor de idade mais, ainda bem. Não falo com ele faz anos e a última coisa que fiquei sabendo dele foi que ele sofreu um acidente de moto. Sem habilitação, quase chegou a morrer. Ficou com várias cicatrizes pelo corpo. Tem gente que gosta, hein? Tem fetiche. Nossa amizade tinha acabado com 16 anos. Mas ele morreu pra mim quando ele chegou atrasado no enterro do meu avô. Gente, ainda chegou atrasado no enterro do avô. Chegou drogado não, né? Por favor. E chegou rindo como se nada tivesse acontecido. Rindo no velório. Tem gente que ri no velório, mas é de nervoso. Tem gente que chora, tem gente que desmaia e tem gente que começa a rir. Dependendo da situação, em alguns casos, quando eu tô nervoso, eu começo a rir. Em velório eu não sei. Nunca ri em velório, eu acho. Ele passava mais tempo na casa do meu avô que na própria casa dele. É como se fosse outra pessoa. Meu melhor amigo morreu. O que sobrou é lamentável. Então, no caso, a sua mágoa não é por ele ter deixado você plantado na porta da escola e por ele ter chegado atrasado e rindo no velório do avô. E ele vivia mais na casa do avô do que na própria casa. Será que você não tinha ciúme do seu primo porque ele era mais próximo do seu avô do que você? Não que uma coisa tenha a ver com a outra, é só o que eu fiquei pensando aqui agora. Vamos pro último caso, é um outro anônimo. Eu fico com medo desses anônimos, né? Porque tão bem barrinha. Fiz amizade com a menina conversando sobre instrumentos. Gente, não. Para. Eu era fetichista. Eu tinha uma queda por ela. Era fetichista. Mas foi a gente amigar que ela começou a namorar um cara. Ele tinha ciúmes de mim. Vamos a você, hein? E depois que ela finalmente terminou e eu ia tentar algo, ela imediatamente começou com um outro e a gente se distanciou. Ela também era bem evangélica. Isso é defeito, gente? E tinha uns pensamentos bem retrógrados. Bom, normal, né? Evangélico, pensamento retrógrado, tem tudo a ver. Então, encaro como livramento. Vocabulário evangélico. Olha, eu não sei quem se livrou, se foi ela, você ou o mundo. Porque imagina você que tem fetiche com instrumentos de tortura medieval, combinando com uma evangélica retrógrada. E aí imagina se ela parasse com você, o que seria do mundo? Eu acho que foi um livramento mundial para todos nós. Bom, eu li aqui relatos, né, alguns de vocês ouvintes, outros que eu retirei do Reddit. E agora eu vou ler um relato meu pessoal, uma decepção, não amorosa, mas uma decepção de amizade que eu tive, que me marcou durante um tempo. Precisei escrever para poder contar para vocês do início ao fim, então antes de terminar esse episódio, se você tiver gostado, você estiver ouvindo pelo YouTube, você deixa o seu like, por favor. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se você estiver ouvindo esse episódio através de outras plataformas de streaming, de áudio, faça o que é necessário para poder ajudar, né, ao engajamento, da estrelinha, seguir, curtir, salvar. Faz aí o serviço, por favor. Rejeitado pelo meu melhor amigo. Quando estava no ensino fundamental, fiz amizade com um menino do colégio. Vou chamá-lo de Gustavo. Logo nos tornamos muito próximos. Aos poucos fomos criando cada vez mais afinidade, amigos em comum e aventuras. A primeira vez que saí de um evento da escola sem permissão, ele estava junto comigo. No intervalo das aulas, estávamos sempre juntos, lanchando ou brincando com os nossos colegas de turma. Quando precisávamos fazer trabalho em grupo, nós éramos os líderes do grupo, sempre liderando, claro. No 5º ano, ele reprovou, e eu segui para um novo colégio. 6 meses depois, ele entrou no mesmo colégio, mas repetindo o 5º ano e eu no 6º. Eu tinha acabado de perder minha mãe. Estava arrasado e vi nele alguém que eu confiava e poderia contar. Ajudei ele a fazer amizade com os novos colegas e logo ele havia se enturmado. Não ficávamos mais tanto tempo juntos, por estarmos em turmas diferentes, mas o intervalo era no mesmo horário. Antes do final do ano letivo, ele me chamou num canto e disse: "Dux, não podemos mais sair juntos e nem conversar mais aqui na escola."
Eu fiquei estarrecido, né? Não entendi, assim, fui pego de supetão. E aí ele continuou. Meus novos amigos te acham estranho. E eu estou começando aqui, não quero isso pra mim. Preciso me afastar de você. Eu fiquei meio que em choque, não estava esperando por isso. Ele era meu amigo de anos, fazíamos as tarefas juntos, os trabalhos em grupo e até ajudava ele a estudar para as provas. Eu comia o bolo de fubá que a mãe dele fazia com café, enquanto ela preparava isso enquanto a gente estava fazendo lá os trabalhos de escola na casa dele. Não tinha o que fazer. Eu senti, mas deixei correr. Não queria ter um amigo por obrigação. Naquele momento, tive minha primeira decepção com alguém que dizia por anos ser meu amigo. Ele me trocou por colegas de classe que conhecia por menos de um ano. Eu só me lembro de dizer, então vai. Vai ficar com seus novos amigos. Eles devem ser melhores do que eu para você e espero que sejam mesmo. Para quando que você precisar, eles estejam aqui para te ajudar, do jeito que for. Ele tentou dizer alguma coisa, eu não queria saber de mais nada, então encerrei. Pode ir. E quando me ver passar por aí, não precisa cumprimentar nem nada. A gente não se conhece. E eu acho que eu nunca te conheci. Ok. Talvez eu não tenha usado essas palavras e nem a eloquência. Mas a mensagem era a mesma. Só as palavras que eram de um garoto de 11, 12 anos de idade. Ao terminar o 7º ano, eu troquei o colégio novamente, até terminar o 9º, e retornar para o primeiro colégio para fazer o ensino médio técnico. Já no 2º ano do ensino médio, e mais de 3 anos sem ver o Gustavo, ele volta para este colégio no 1º ano, fazendo o mesmo curso que eu. Como eu era um aluno dedicado, mesmo com as minhas limitações, porque eu trabalhava de dia e estudava à noite. No 3º ano, me tornei monitor de laboratório do curso. Era um curso que precisava de estágio, então tínhamos aulas práticas no laboratório dentro da própria escola, para nos prepararmos para fazer os estágios técnicos. Ele sempre foi um aluno medíocre e veio até mim pedir ajuda, pois estava com muitas dificuldades nas aulas práticas do laboratório. E se não tivesse ajuda, iria reprovar novamente. Lembrando que ele já tinha reprovado lá no 5º ano. Naquele momento, eu percebi que era a minha hora, o meu momento de brilhar. Eu não era obrigado a nada e ele sabia disso. A ajuda seria um extra além da minha função como monitor. Eu disse para mim mesmo. Vou me vingar. Ele não me conhece. Eu não o conheço. Que reprove. Não tenho nada com isso. Pedi que me desse um dia para responder e veria o que poderia fazer por ele. Fui até uma amiga de monitoria que era da minha classe. Uma ótima amiga, aliás. Contei toda a história para ela. Ela me disse que apoiaria a minha decisão, sem me julgar, que eu não era obrigada a nada, mas que fizesse por mim e não por ele. Eu perguntei se ela poderia ajudá-lo, pois eu não queria me aproximar dele novamente. Ela aceitou. No dia seguinte eu avisei que não poderia ajudá-lo. Fiz um drama primeiro, claro, mas disse que havia conseguido alguém para fazer isso. Ele abaixou a cabeça e ficou um tempo assim. O clima pesou, ficou meio estranho. Voltou a levantar a cabeça, me olhou nos olhos e disse: queria que você soubesse que sinto muito por tudo e te pedir desculpas pela forma que agi. Sei que você não tem obrigação nenhuma e tem seus motivos para isso, mas mesmo assim me ajudou. Eu disse: procure a MD. Vou chamar assim a minha amiga para não expô-la aqui, embora o que ela tenha feito tenha sido uma boa ação. Amanhã, no horário marcado, ela vai estar te esperando. Não se atrase. E saí. Depois de nunca mais nos falamos. Eu não procurei saber o que houve, se ele conseguiu se recuperar. Na verdade, por um bom tempo, me esqueci dessa história. Mas deve ter conseguido. A MD, ela é muito boa em tudo que ela faz. Até melhor do que eu. Provavelmente sim. E você? Teve alguma desilusão com um amigo? Uma decepção? Essa foi a primeira que marcou. Mas depois dela, ficou meio difícil confiar em qualquer pessoa e por um bom tempo eu nem tinha percebido que muita coisa na minha vida começou por causa dessa decepção. Por isso fiquei tão feliz quando consegui encerrar essa história e me livrar dela. Mas nunca mais esqueci. Bom, eu sempre acreditei que perdoar não é esquecer. Perdoar é se livrar do peso. E quando eu aprendi isso, eu me tornei uma pessoa muito mais leve. Você não precisa esquecer o que as outras pessoas fizeram com você. Mas você pode se livrar do peso. Você pode se livrar da mágoa, você pode se livrar do rancor, você pode se livrar da memória pesada.
Não deixa isso te parar, não deixa isso te amargurar, não. Essa história me amargurou por um bom tempo. Eu consegui me livrar dela. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, faça os serviços, por favor, me ajudem. Deixe suas dicas, seus feedbacks, vou ler tudo. Esse foi o primeiro episódio piloto. Vambora que a vida segue. Até o próximo, pessoal.